Olá, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus? Que Deus possa falar grandemente ao teu coração nesse dia. Prepare o teu coração, que eu estou falando um assunto muito importante e bem pouco ouvido. Bom, está falando a respeito da ressurreição, que deveria ser a nossa esperança, como foi a esperança de muitos. Ressurreição, ou seja, a vida após a morte, né? Haverá um momento que os mortos voltarão à vida e vamos falar a respeito disso. Prepara o teu coração, peço no nome do Senhor Jesus. Deus possa te abençoar grandemente através desse estudo. Fique até o fim para que você possa compreender, e aquele que não compreendeu, pergunta lá, que eu vou tentar responder, se Deus assim permitir, tá bom? Primeiro a crer na ressurreição dos mortos foi Abraão, porque Deus deu um filho a ele e Deus depois pediu para Abraão sacrificar, e Abraão foi sacrificar, e a palavra de Deus lá em Hebreus 11, 17 a 19 fala que Abraão figuradamente recobrou seu filho, porque Abraão ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Então Abraão foi o primeiro a crer, por isso que ele foi chamado do pai da fé. A esperança de Paulo era a ressurreição. Vou abrir aqui em Atos 23. A esperança de Paulo era a ressurreição. Atos 23, versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Então a esperança de Paulo era a ressurreição dos mortos. Ele sabia, né, que mesmo que morresse por amor a Cristo, Jesus traria novamente ele à vida. Atos 24, 15. Atos 24, 15. Ele fala assim, ó, tendo a esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto de justos como dos injustos. Ou seja, haverá ressurreição, tanto do justo como dos injustos, né? Um para receber seu galardão, sua recompensa pelo que fez para o bem, e outro recebendo seu castigo para o mal. Então haverá ressurreição de mortos. Existem dois tipos de ressurreição, né, com o corpo transformado, né? A gente sabe, né, que Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro tornou a morrer. Então não estou falando a respeito desse tipo de ressurreição, né? Mas uma ressurreição de transformação de corpo para a vida eterna. Haverá dois tipos de ressurreição com o corpo transformado. João 5, 25 fala a respeito disso. Nós vamos ver bastante versículos hoje que precisa de muita base bíblica para esse assunto. João 5, 25. Se você puder acompanhar uma Bíblia na mão também, será muito bom. Então João fala assim, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus falando isso, né? João escreveu isso. Então, os que a ouvirem viverão. E 5, 28 e 30 fala assim, ó, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqui, Jesus está falando de dois tipos de ressurreição. Aqueles que ouvirem a sua voz viverão. Um tipo, um tempo diferente. E depois ele fala assim, ó, mas haverá um tempo que todos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, voltarão à vida, certo? Então, dois períodos diferentes. Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Também é tipo diferente de ressurreição. A ressurreição
dentre os mortos, quer dizer, muitos estavam mortos e Jesus saiu de dentre os mortos, só ele, né, ressuscitou primeiro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Jesus ressuscitou e logo após, deixa eu ver, Jesus ressuscitou dentre os mortos primeiro, Atos 26. Vamos ler o versículo para não ficar assim só nas minhas palavras, certo? Atos 26. Atos 26, versículo 23. Isto é, como Cristo devia padecer, como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Então Jesus foi o primeiro a padecer, e como não houve pecado nenhum nele, ele ressuscitou, primeiro da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, já houve, ele trouxe, né, ele ressuscitou depois muitos que eram justos, que esperavam essa ressurreição. Tá lá, ele apareceu a muitos. Mateus 27. É interessante que também eu quase não ouço, né, falar a respeito disso, dessa ressurreição. Mateus 27 fala assim, ó, Jesus foi o primeiro a ressuscitar, a gente sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, certo? Aí fala assim, ó, Mateus 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos ou de justos que tinham dormido ou morrido foram ressuscitados. Olha que interessante. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, quer dizer, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entendeu? Então, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, logo após da ressurreição de Jesus, muitos santos ou pessoas justas que morreram na esperança da ressurreição, também foram ressuscitados. E é tão interessante que assim como Jesus apareceu a muitos depois da ressurreição, com um corpo transformado, esses mortos também apareceram, né? A sua família, aqueles que esperavam, né, de alguma forma, se haveria vida ou não após a morte, certo? Uma esperança para eles. Então apareceram a muitos também esses que haviam sido mortos antes de Jesus, e na esperança de Jesus, aqueles que obedeciam a palavra de Deus, eles ressuscitaram logo após Jesus. Então Jesus ressuscitou a muitos e apareceram a muitos. Eu fico imaginando assim como Jesus apareceu, né, a Maria, aos discípulos, de repente José, né, que não fala a respeito dele, provavelmente tinha sido morto, aparecendo a Maria e falando, Maria, eu estou aqui, né, Jesus, ele venceu a morte, então valeu a pena todo o sofrimento, né, e eu estou aqui, eu ressuscitei, né, e fique firme, né, Maria, fique firme e os outros, porque eu vou subir aos céus, né, eu vou estar com Cristo, mas persevere até o fim, porque há esperança para aqueles que morrem confiando em Jesus. Fica imaginando esses mortos aparecendo ali, porque aqui fala, né, no versículo 53, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, né, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Eu fico imaginando essa cena, né, de muitos mortos aparecendo, falando, olha, eu estou aqui. Imagina o teu morto, né, morrendo, confiando em Jesus e falando, olha, eu vivi. E um dia haverá a ressurreição de mortos, então há esperança para nós que perdemos nossos entes queridos e há esperança para nós que vamos confiar em Jesus até o fim, certo? Eles apareceram. Haverá ainda, que a palavra de Deus diz, uma primeira ressurreição. Essa foi uma ressurreição, haverá uma outra chamada primeira ressurreição, é uma ressurreição dentre os mortos, também não será todos, né, que ressuscitarão, mas uma parte só. E essa ressurreição acontecerá com mártires, pessoas que deram a vida, deram e darão ainda, né, a vida por amor a Jesus, morrerão pregando a palavra, morrerão fiéis a Jesus até o fim. Então eles ressuscitarão primeiro, só esses ressuscitarão
primeiro, fala primeiro, né? Além desses que já ressuscitaram. Haverá uma primeira ressurreição dentre os mortos. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, deixa eu ver aqui, versículo 5. Olha só, quando Jesus vier para reinar. No versículo Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Então vi uns tronos, aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados ou decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então percebe que é nesse tempo específico do governo do anticristo. Não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, no governo de Jesus por 1000 anos aqui na terra. Mas os outros mortos não reviveram. Então percebe, essa será uma primeira ressurreição no milênio, pessoas que serão mortas no governo do anticristo, que perseverarão até o fim, fiéis a ele. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição, certo? Guarda essa informação. Muitos vão ressuscitar porque morreram ou morrerão por Cristo, por amor a Jesus, e foram fiéis até o fim. Nesses estarão, né, também os apóstolos que morreram, e muitos que continuam morrendo. Né? A China sempre matam os fiéis. Eles ressuscitarão nessa primeira ressurreição para reinar com Cristo. Certo? Até eu tenho uma passagem em Lucas 20, né, versículo 35, que fala assim que eles não se casarão, não se darão em casamento, porque terão um corpo transformados e são como anjos, que falam na questão dos saduceus e dos fariseus. Se você quiser ver lá, Lucas 20, 35. Os mártires voltarão à vida e reinarão com Cristo. O apóstolo Paulo, ele desejou essa morte. Filipenses 3, 10, 11. Filipenses 3... Filipenses 3. Paulo fala assim: para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo desejou estar nessa ressurreição dentre os mortos, nessa primeira ressurreição, morrer, dar a vida por Cristo e vir reinar com ele depois no milênio. Essa é uma melhor ressurreição, Hebreus 11:35 fala isso, confere também você depois. E também depois tem a ressurreição do último dia, ou a última ressurreição. João 11:24 fala isso, né? Quando Lázaro morreu, Marta e Maria, eles tinham esse conhecimento, falou assim: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não falou nessa ressurreição entre os mártires, porque Lázaro não tinha sido morto por amor de Jesus, tinha sido simplesmente morto. Então Lázaro ia ressuscitar na ressurreição do último dia. Então no último dia de vida do homem aqui sobre a terra, é sobre isso que ela estava falando, que ela tinha conhecimento, haverá uma ressurreição. 1 Coríntios 15 fala a respeito dessa ressurreição. 1 Coríntios 15, irmãos, olha só, presta atenção. A ressurreição do último dia, quando nós deixaremos esse mundo, nós, os que ficarmos vivos, claro, para viver com Cristo para sempre. 1 Coríntios 15, versículo 42. 15:42. Vou ler um pouco mais extenso. Fala assim, ó. Assim também a ressurreição dos mortos. Ele está falando dos mortos em geral e não dentre os mortos. Assim também será a ressurreição dos mortos. O corpo, semeia-se o corpo em corrupção. Corrupção é que se corrompe, que se desgasta, né? Desgasta, que morre, se apodrece. É ressuscitado em incorrupção, quer dizer, não vai se corromper mais, não vai ter enfermidade. Semeia-se em ignomínia, ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitado em poder. Semeia-se em corpo animal, ressuscitado em corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Então fala, é um corpo diferente. Por exemplo,
Quando houve a ressurreição dentre os mortos, quando Jesus ressuscitou, uma pedra foi tirada do sepulcro. Mas não para Jesus sair, porque Jesus atravessou uma parede para encontrar com os discípulos depois. Aquela pedra se removeu do sepulcro e dos sepulcros em geral, para que as pessoas de fora pudessem olhar e ver que não havia ali mais um corpo morto, né, ou um esqueleto. Mas a pessoa poderia atravessar a parede. Jesus comeu com os discípulos, então um corpo diferente. E ainda, no versículo 44, fala assim, ó, semeia-se em corpo animal ressuscitado em corpo espiritual. Se há corpo animal, também um corpo espiritual. Então é um corpo diferente. Depois, 49. E assim como trouxemos a imagem terrena, traremos também a imagem celestial. Quer dizer, nós vamos trazer a imagem de Jesus conosco. Eis que vos digo mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então presta atenção, no último dia do ser humano na Terra, né, os mortos ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos, ficarmos vivos, seremos transformados. E é essa transformação que a palavra de Deus diz que acontecerá no abrir e fechar de olhos. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então não está falando que a gente vai subir no abrir e piscar de olhos. Presta bem atenção nisso. Mas o nosso corpo, aqueles que ficarmos vivos até esse último dia de vida do homem na terra, num abrir e piscar de olhos, a gente vai piscar com esse corpo que apodrece e a gente vai acordar num corpo glorioso de Jesus. Isso é realmente tremendo, irmãos, maravilhoso, né? E tremendo, não dá para imaginar uma coisa maravilhosa como essa. Versículo 53, porque é necessário que isso que é corruptível, que se desgasta, se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Entende? Nosso corpo será transformado, os mortos ressuscitarão e acabou a morte. Depois disso aí, ninguém mais vai morrer. Nós estaremos com Cristo, subiremos, né, com Cristo para sempre. E aqueles que foram julgados impuros, injustos, praticaram a maldade, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Infelizmente, a escolha hoje é nossa de fazer o bem, determinar para onde nós vamos depois da morte, certo? E é isso que eu tenho para você hoje. Presta muita atenção no versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. No abrir e piscar de olhos, seremos transformados, nós o que ficarmos vivos até o último dia do ser humano na terra. E subiremos para o encontro do Senhor nos ares, que virá de lá, já com outros, né, que foram ressuscitados antes de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia, permaneça fiel até o fim, estude a palavra de Deus, não fique com o que eu falo, mas ore, busque a Deus, que o Espírito Santo te dê claridade e tenha esperança, tenha fé, há esperança para aqueles que morrem, se morrerem com Cristo. Fique fiel até o fim, no nome de Jesus. Um beijo, compartilhe esse vídeo porque é muito importante, curte, comenta, em nome de Jesus. Um beijo.